Senhoras e senhores, agradecemos a todos que nos honram com as suas distintas presenças neste 27º Top of Mind Mercado Comum Marcas de Sucesso Minas Gerais 2022. Queremos lhes desejar, primeiramente, as boas-vindas e o nosso muito cordial boa noite, esperando que possam desfrutar com prazer e satisfação dos momentos seguintes deste evento. Eu também realço a necessidade de que todos usem as máscaras faciais, uma vez que estamos seguindo uma determinação legal, seguindo o protocolo exigido pela Secretaria Municipal de Saúde da Prefeitura de Belo Horizonte. Eu estou sem máscara neste momento para que os senhores possam melhor compreender as minhas falas. Os oradores aqui do púlpito poderão retirar suas máscaras e também os homenageados nessa noite poderão retirar suas máscaras no momento das fotos oficiais. Tá bom? A exemplo de nossos eventos anteriores, em frente à entrada principal deste espaço institucional da Minas, encontra-se uma ambulância gentilmente cedida pela Unimed BH. Equipada com moderna aparelhagem, dispondo de preparados e bem treinados médicos e enfermeiros, eles aqui se encontram para nos oferecer todo o apoio necessário em caso de qualquer emergência. Senhoras e senhores, queiram, por gentileza, se posicionarem de pé para que possamos assistir à execução em vídeo do hino nacional brasileiro e, em seguida, do hino de Minas Gerais. Por favor. Verde louco dessa fábula, mas no futuro
Tuas terras que são altaneias, o teu céu é do Culuanê. És bonita, ó terra mineira, esperança do nosso Brasil. Tua lua é a mais prateada, que ilumina o nosso dourão. És formosa, ó terra encantada, és orgulho da nossa nação. Ó Minas Gerais, ó Minas Gerais, quem te conhece não esquece jamais. Ó Minas Gerais, ó Minas Gerais, ó Minas Gerais, quem te conhece não esquece jamais. Ó Minas Gerais. Senhoras e senhores, vamos exibir agora alguns vídeos institucionais dos apoiadores deste evento. Por gentileza. Nada permanece no mesmo lugar. O mundo muda e as pessoas também. Negócios de sucesso são os que criam sentido a partir dos movimentos de novos mundos possíveis e inesperados. A Jump é uma empresa de excelência em inteligência e pesquisa de mercado. Desde 2003, coletamos dados e os traduzimos em informações estratégicas para que as decisões sobre o que realmente importa sejam seguras e assertivas. Como fazemos isso? Realizamos pesquisas e estudos de mercado para avaliação da experiência do cliente, análise de mercado e estratégia, tendências, comportamento de compra e jornada do cliente, avaliação de estratégias de branding e comunicação, análise de novos produtos e novos mercados. Sempre há algo para aprender e entender. Por isso, é fundamental se movimentar em busca de informações que se transformam em insights estratégicos para o seu negócio. Salte para onde você nunca imaginou chegar. Saia na frente. Chegue às decisões certas antes de qualquer outro. Como quem entende que para dar os melhores saltos é preciso tomar impulso. Jump, inteligência e pesquisa. Era Belo Horizonte e o ano era 1906. Foi em 20 de março que nasceu a Farmácia Mineira. Pouco tempo depois, um jovem empreendedor chamado Modesto Araújo foi contratado para ser balconista da farmácia. E não tardou muito para que ele comprasse a farmácia e a transformasse na Drogaria Araújo. Sempre atento às necessidades dos clientes, Modesto dormia no fundo da loja e atendia até de madrugada. A garantia de estoque também era uma das suas preocupações. Quando algum item faltava, mandava buscar o produto que fosse, mesmo nos concorrentes. Desde os tempos remotos, a Araújo já demonstrava sua vocação para drugstore, oferecendo um mix cada vez maior de produtos e serviços. Aos poucos, a empresa conquistou a confiança dos mineiros. Até nomes famosos como Guimarães Rosa tinham a Araújo como a sua drogaria de confiança.
O pioneirismo sempre fez parte do negócio. A Araújo lançou o primeiro telemarketing do Brasil, a primeira drogaria com serviço drive-thru, a primeira rede do país no modelo drugstore e o primeiro plantão 24 horas da cidade. A loja matriz, por exemplo, nunca fechou as portas. A partir da década de 80, começava o processo de expansão e profissionalização da empresa. Novas lojas foram abertas e o mix de produtos também cresceu. Em 2016, foi inaugurado o novo centro de distribuição, com 60 mil metros quadrados de área, garantindo a execução do plano de expansão para todo o estado. A Araújo chega a novas regiões de Minas com a garantia de estoque que só a Araújo tem. Com o tempo, novas formas de cuidar dos clientes foram incorporadas. Em 2018, foi criada a Mió, marca exclusiva com grande variedade de produtos e preços competitivos. Os serviços farmacêuticos ficaram mais completos, com programas de promoção da saúde, testes rápidos e vacinas. A manipulação de medicamentos também ganhou força, bem como a venda de medicamentos especiais. O site, o app e a presença nos principais marketplaces levou a Araújo mais longe, com entrega para todo o Brasil. E o Clique Retire trouxe agilidade e comodidade para nossos clientes. Isso é o que faz a Araújo presente na vida dos mineiros, sendo sinônimo de variedade, conveniência, agilidade e, o mais importante, confiança. Onde você estiver, pode ter certeza, tem sempre uma Araújo perto de você. A gente é corpo, mente e alma. Para um ficar bem, os outros dois também têm que estar. Já reparou? Desde o início é assim. A gente nasce, chora forte, aprende a respirar sozinho. Mas no mesmo segundo descobre que não consegue viver sozinho. Aí vamos crescendo, testando os limites, quebrando umas barreiras. Às vezes isso dói no corpo, mas a cabeça aprende. Uma hora a gente pensa, agora sim, agora eu vou ganhar o mundo. Pode ser que nessa hora o corpo nos traia. Aí a gente aprende de novo que não nasceu para viver sozinho e que merece ser cuidado por quem tem vocação para cuidar. Confiamos. Eles vão usar o que tem de melhor: o conhecimento, os equipamentos, a tecnologia e o coração. Quando a gente sai dessa, sai mais forte, com a mente clara e a alma grata. E começa a viver bem assim. Vai ao médico para se cuidar e muda hábitos também para se cuidar. Vai ganhar mais força e ganha junto um grupo de amigos. A essa altura, nós já entendemos que não somos mesmo uma coisa só. Somos corpo, alma e mente. E mais cada um que ficou ao nosso lado desde o primeiro choro. Somos inteiros. Que bom que o cuidado também é. Unimed BH. Perto, para cuidar sempre. Muito bem. Aos nossos apoiadores, o nosso muito obrigado e, por gentileza, uma salva de palmas. Senhoras e senhores, convido para compor a mesa principal desta solenidade o presidente da Seminas, Associação Comercial e Empresarial de Minas, nosso anfitrião nesta oportunidade, José Anchieta da Silva. Por favor.
Eu também convido o economista Carlos Alberto Teixeira de Oliveira, presidente e editor de Mercado Comum. Eu também convido o presidente do Conselho de Administração do IBEF Minas Gerais e diretor administrativo financeiro do Grupo Hermes Pardini, Camilo de Leles Maciel. Por favor. Boa noite. Bem-vindo. Senhoras e senhores, eu também convido o empresário Modesto Carvalho de Araújo Neto, presidente da Drogaria Araújo, em nome das empresas apoiadoras deste evento. Por favor. Seu Modesto, boa noite. Bem-vindo mais uma vez. Por favor. Também convidamos o diretor da Jump Inteligência e Pesquisa, Fernando Gilbert. Por gentileza. Boa noite, honra, e senhoras e senhores, também convidamos o economista Luiz Paulo Rosenberg, o palestrante da noite de hoje. Bem-vindo. Por favor, à vontade em seus lugares. Nós gostaríamos de destacar aqui a presença de vários presidentes de empresas vencedoras desta premiação. Todos eles serão devidamente citados durante a nominação das respectivas marcas premiadas. Destacamos ainda os nomes de ilustres convidados aqui presentes nesta noite. Os vários ex-presidentes, os vice-presidentes e diretores da diretoria executiva da Seminas. Diomar Siqueira, presidente do Instituto Filarmônica de Minas Gerais. Luiz Henrique Michalik, superintendente de comunicação da Prefeitura de Belo Horizonte. Luiz Márcio Viana, presidente do Sindiestra. Marcelo Ligeri, diretor-geral da Rede Globo Minas. E nossos amigos da área de comunicação. Registramos Almir Salles, Francisco Salles Bessa, Helenice Laguardia, Elinho Faria, Jader Khalid, José Aparecido Ribeiro, Marcílio Soares, Paulo Assunção, Paulo Navarro e Roberto Bastianeto. Marcos Santana, ex-vice-prefeito de Belo Horizonte, Paulo Sérgio Ribeiro da Silva, presidente do Grupo Tora Transportes, Raimundo Godoy, presidente do Instituto Áquila, Ricardo Santiago, presidente do Minas Tênis Clube, Ronaldo Escocato, presidente da OSENG, Dr. Samuel Flan, ex-presidente da Unimed BH e advogados Flávio Bernardes e Geraldo de Moura Tavares. Aos ilustres convidados aqui presentes, nosso muito obrigado pela presença de todos e recebam também, por favor, uma salva de palmas. Senhoras e senhores, mais uma vez, bem-vindos a este 27º Top of Mind Mercado Comum Marcas de Sucesso Minas Gerais 2022, que premiará as marcas que mais se destacaram em pesquisa encomendada com exclusividade ao Instituto Olhar, Pesquisa e Informação Estratégica, que agora, senhoras e senhores, passa a se chamar Jump Inteligência e Pesquisa. Mercado Comum circulará no mês que vem, julho, com uma edição impressa e outra eletrônica especial, contendo o descritivo da pesquisa e sua metodologia, além de matérias jornalísticas específicas sobre as empresas vencedoras, destacando a importância e o relevante papel exercido por esta iniciativa, que é também o de procurar ampliar a divulgação da imagem econômica e social de Minas Gerais, aumentando as chances de atração de novas empresas para o Estado e de amplificar os negócios daquelas aqui já presentes.
As edições eletrônicas em PDF de Mercado Comum são encaminhadas diretamente, via e-mail, a um público superior a 100 mil formadores de opinião em Minas Gerais e em todo o país. E as suas páginas na internet estão sendo acessadas e visualizadas por cerca de 1,6 milhão de pessoas mensalmente, de acordo com o Google Search. Senhoras e senhores, para esse estudo foi contratada uma pesquisa realizada durante o período de 7 a 28 de março de 2022, este ano, que contou com 1.518 entrevistas, sendo 1.113 no interior do estado e 405 na capital, nos 30 maiores municípios de Minas Gerais, representativos de mais de 50% da população total estadual e do consumo ocorrido, de acordo com o levantamento efetuado pelo IPC-MAPS. Foram consideradas apenas as respostas espontâneas dos entrevistados. A amostra foi desenhada proporcionalmente à população residente nos municípios selecionados, considerando-se o sexo e a faixa etária a partir de dados disponibilizados pelo IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Tornou-se desnecessário aplicar qualquer tipo de peso, dado que os perfis coletados corresponderam ao planejamento amostral. A margem de erro máxima estimada é de 2,5 pontos percentuais, considerando os resultados obtidos para o total da amostra. O intervalo de confiança é de 95%, o que significa que há a probabilidade de 95% de os resultados dessa pesquisa retratarem com fidedignidade o momento atual, considerando a respectiva margem de erro. A pergunta-chave e considerada como básica da pesquisa, junto aos entrevistados, é: qual é a primeira marca que lhe vem à cabeça quando se fala em, por exemplo, arroz, drogaria, leite, plano de saúde, etc. Todas as respostas das entrevistas são espontâneas, isto é, não são apresentadas opções aos entrevistados. Antes do início desta solenidade, com o objetivo de agilizar os nossos trabalhos, já fizemos a entrega dos diplomas aos vencedores desta premiação nas categorias Liderança, Excelência e Expressão. Senhoras e senhores, é com muita honra que neste momento eu convido o presidente e editor-geral de Mercado Comum, Carlos Alberto Teixeira de Oliveira, para fazer o seu pronunciamento. Por favor. Pode ser, fique à vontade. Dirigentes e presidentes de empresas, de entidades de classe, associações e premiados dessa noite. Senhores membros dessa mesa principal, dessa solenidade na qual destaco, em especial, os nomes do Dr. José Anchieta da Silva, presidente da Seminas, que nos anfitriona na noite de hoje, e o nosso prezadíssimo campeão Modesto Araújo, também nosso patrocinador. Senhoras e senhores, eu agradeço a presença de todos que nos honram com neste 27º Prêmio Top of Mind, Marcas de Sucesso, Minas Gerais 2022. Eu quero lhes desejar as boas-vindas e o nosso muito cordial boa noite, esperando que possam desfrutar com prazer e satisfação dos momentos deste evento. Eu confesso que é um motivo para mim de muita alegria, que já estava com bastante saudade de voltar a fazer esse evento presencial. Mercado Comum, ao longo dos seus 29 anos de existência, tem contabilizado aí mais de 250 eventos presenciais. E realmente, esses últimos 2 anos, foi um corte drástico que a gente não estava preparado. E ainda confesso que, para este ano, eu ainda fiquei temeroso de não poder realizar. Mas Deus nos permitiu de nos encontrar nesse momento importante. Muito obrigado. Eu agradeço, nessa oportunidade, a todos os anunciantes que nos brindam com as suas publicidades.
e desejo manifestar um agradecimento especial aos nossos patrocinadores, especialmente à Drogaria Araújo, aos supermercados BH e à Unimed BH. Também esses agradecimentos especiais se destinam a nossos apoiadores institucionais na realização deste evento. A AC Minas, Associação Comercial e Empresarial de Minas, a ASENG, Associação dos Economistas de Minas Gerais, o Fórum JK de Desenvolvimento Econômico, o IBEF Minas Gerais, aqui representado por seu presidente executivo, Júlio Damião, quero que você também se sinta fazendo parte desta mesa, e ainda a Minasparte Desenvolvimento Econômico. Agradecimentos especiais destinamos também ao Instituto Olhar, Pesquisa e Informação Estratégica, doravante passando a se chamar JAMP, Inteligência e Pesquisa, e que realizou mais uma vez, com enorme competência e qualidade, a pesquisa e o estudo que validam essa premiação. Meus amigos, a marca é um dos ativos mais valiosos de uma empresa e sempre é recomendável dela cuidar como um relevante patrimônio e um precioso ativo. De acordo com um estudo intitulado Ranking Best Global Brands, divulgado pela renomada consultoria de marketing branding Interbrand, empresa fundada em 1974 na cidade de Londres, na Inglaterra, as 16 marcas mais valiosas do planeta representavam em 2021, no conjunto, um valor superior a todo o PIB, Produto Interno Bruto do Brasil, daquele ano. As 4 mais valiosas marcas, Apple, Amazon, Microsoft e Google, valem juntas 1 trilhão e 70 bilhões de dólares. Sendo que a maior delas, a Apple, vale individualmente 408 bilhões de dólares. Cabe destacar que o PIB, Produto Interno Bruto de Minas Gerais, no ano passado, ou seja, tudo que o Estado produziu em termos de bens e serviços, totalizou cerca de 130 bilhões de dólares. Ou seja, a Apple, ela sozinha, vale o equivalente a quase 4 vezes o PIB da terceira maior economia nacional. A marca Apple, que é a primeira colocada nesse ranking mundial, como já disse, está avaliada em 408 bilhões de dólares. Em segundo lugar, vem a Amazon, valendo 249 bilhões de dólares. Logo a seguir está a Microsoft, que vale 210 bilhões de dólares. E depois o Google, com 170 bilhões de dólares. São as seguintes as marcas mais valiosas em ordem de classificação após essas 4. A Samsung, Coca-Cola, Toyota, Mercedes-Benz, McDonald's e Disney. Observem que entre as 4 marcas mais valiosas em 2021, em todas elas, as suas respectivas empresas eram da área de tecnologia. E nenhuma delas existia algumas poucas décadas atrás. Cabe ainda destacar que esses valores que elas valem, aqui mencionados, se referem apenas ao valor da marca e não necessariamente ao valor patrimonial das empresas, o seu valor de mercado ou junto às bolsas de valores, que é muito superior a esses que eu mencionei. Neste importante estudo da Interbrand, em que aqui destacamos as 100 marcas mais valiosas do mundo, 53 delas estão sediadas nos Estados Unidos, 9 na Alemanha e outras 9 na França. 7 estão no Japão, 4 no Reino Unido, 3 na Coreia do Sul, outras 3 na Itália e também outras 3 na Suécia. As demais estão em diferentes países, valendo ainda salientar que não há sequer uma marca brasileira entre as mesmas.
Senhoras e senhores, durante os 27 anos desse estudo, já foram realizadas 35.826 entrevistas em Minas Gerais, compreendendo 1.514 segmentos pesquisados. E, no total, considerando a edição desse ano, estão sendo premiadas 2.362 marcas de diversas categorias desde o início desta premiação. Considerada uma das publicações mais antigas do Estado, a revista Mercado Comum está completando agora, em julho, o seu 29º ano de circulação, levando principalmente a Minas Gerais e a todo o Brasil as informações relevantes da nossa economia, das finanças e dos negócios em geral. Mas também Mercado Comum tem cultura, tem gastronomia, tem direito, tem publicidade, etc. Eu tenho certeza que este prêmio Top of Mind Mercado Comum, Marcas de Sucesso, de Minas Gerais, que agora chega à sua 27ª edição, por ter assumido durante todo esse tempo uma posição transparente, de muita credibilidade e seriedade. A metodologia aplicada para a realização dessa premiação, assim como em todas as demais vezes anteriores, sempre foi se aprimorando e buscou incorporar novos padrões de qualidade e de modernidade com o passar dos anos. Assim, esta premiação, entendemos, é, antes de tudo, uma expressão de credibilidade. É uma certificação de idoneidade no qual se baseia toda a pesquisa e as suas respectivas metodologias nela aplicada. Esta premiação também já se tornou uma das mais antigas da nossa capital e de nosso Estado, sendo considerada das mais amplas e completas de seu gênero. Pode-se contar as iniciativas similares em nosso Estado que conseguiram se manter por tanto tempo. Esta premiação, ela assumiu um caráter muito significativo, principalmente ao conferir um diploma às empresas, o que vem corroborar e atestar o significado e importância das suas marcas. Cabendo destacar, de outro lado, que muitas empresas estão usando, inclusive, esse documento para contabilizar à parte o valor desse importante ativo. Mercado Comum estará circulando, neste mês de julho, com uma edição impressa e outra eletrônica especial, contendo o descritivo da pesquisa e sua metodologia, além, claro, de matérias jornalísticas específicas sobre as empresas vencedoras, destacando-se a importância e o relevante papel exercido por essa iniciativa, que é também o de procurar ampliar a divulgação da imagem econômica e social de Minas, aumentando as chances de atração de novas empresas para o Estado e de ampliação dos negócios daquelas aqui já presentes. As edições eletrônicas em PDF, como já mencionado, de Mercado Comum, são encaminhadas mensal e diretamente via e-mail a um público superior a 100 mil formadores de opinião em Minas e em todo o Brasil e também no exterior. As suas páginas na internet estão sendo acessadas e visualizadas por cerca de 1,6 milhão de pessoas todo mês, e isso de acordo com o levantamento efetuado e divulgado pelo Google Search. Meus amigos, a exemplo das vezes anteriores, não posso concluir essa apresentação sem antes enumerar algumas considerações pessoais. Claro que o detalhamento depois vem para ser feito com o nosso ilustre palestrante, economista Luiz Paulo Rosenberg. Essas considerações pessoais minhas sobre a presente situação econômica, política e social brasileira. Eu acredito que o Brasil precisa urgentemente reconciliar-se com o desenvolvimento e retomar o crescimento econômico vigoroso, consistente, contínuo e principalmente sustentável. Temos de buscar incansavelmente nos transformar em uma nação desenvolvida. Entendo-se esta a saída, esta a solução. País cuja economia não cresce, já afirmava
o saudoso presidente JK, é país condenado. E os piores inimigos da democracia são a fome, a miséria, o desemprego e a desesperança. O subdesenvolvimento é uma grave doença, uma praga, que, combinada com a estagnação econômica, amplia as desigualdades sociais já existentes e violenta o convívio entre os seus cidadãos. E a persistirem nesta condição, que hoje estamos no Brasil, a nossa trajetória só poderá ser, sem dúvida, a de uma nação fracassada, sem esperança ou futuro. De outro lado, eu entendo que não podemos compartilhar da onda de pessimismo que há muito paira sobre a economia nacional, como se ela estivesse destruída, incapacitada de se recuperar ou de prosperar. Os problemas e entraves da nossa economia devem ser encarados como passageiros, não duradouros. Já há um certo tempo que uma das mais destacadas características do Brasil era a sua enorme capacidade de superar dificuldades e a de contornar crises de maneira ágil e rápida. Mas, desta vez, a síndrome do raquitismo econômico e a esclerose política que nos assola e na qual nos encontramos metidos, já dura muito tempo. Lamentavelmente, essa situação vem persistindo já por quase 4 décadas e ainda poderá insistir em prevalecer se apenas cruzarmos os braços e nada fizermos para a sua reversão. Urge, eu entendo, desarmar essa perversa armadilha que nos aprisiona e nos mantém reféns de uma situação que fragiliza a sociedade e as nossas instituições. Não são justas para com o país as políticas que perseguem a estagnação econômica, fomentam o desemprego, impossibilitam os investimentos públicos e promovem um assintoso regime de concentração de renda e de baixa produtividade. Senhoras e senhores, o desenvolvimento precisa voltar a ser a trilha natural do Brasil, rumo a um futuro melhor, como já afirmava o presidente Tancredo Neves, o presidente Juscelino Kubitschek, há mais de 50 anos, quando ele ainda realçava que a esperança era a bandeira de todas as bandeiras do Brasil. Nesse sentido, também considero que precisamos resgatar, o quanto antes, a bandeira da esperança no nosso país e recuperar aos brasileiros a capacidade e a possibilidade de voltar a poder sonhar. É preciso despolitizar, antes de tudo, e desideologizar o debate econômico que se restringe e se limita, nos dias atuais, meramente às discussões conjunturais e passageiras, de baixo alcance e, por isso mesmo, sempre de resultados pífios e desprezíveis. A busca de um futuro melhor para o Brasil passa, inexoravelmente, pela urgente decisão de deixarmos de ser emergentes para nos convolar em nação desenvolvida. Esta virada rumo a um novo e diferente amanhã precisa ser a nossa causa e missão maiores. Decisão imprescindível e inadiável de ser tomada por mais tempo, impondo-se, por consequência, uma segura determinação de caminhar nesse rumo e sentido, sem desvios, sejam à esquerda, à direita, ou muito menos, de pararmos e permanecermos na condição de indecisos. A direção correta para o Brasil é avançar, seguir, ir em frente, acelerando os passos rumo ao progresso e assumindo posturas novas, ousadas, pragmáticas, modernas e factíveis, buscando antecipar as perspectivas mais prováveis da realização de um futuro mais justo e próspero que ainda temos em mãos para ser construído. O crescimento econômico vigoroso deve deixar de ser apenas uma casualidade
uma questão episódica, uma efemeridade ou um acontecimento meramente fortuito, para se transformar efetivamente na grande meta econômica nacional, permeando, sim, a convolução do país para uma economia madura, mais igualitária e, principalmente, mais desenvolvida. Nessa direção, já tivemos antes vários exemplos bem-sucedidos e que poderiam nos servir novamente de inspiração, como foi o caso do plano de metas durante o governo JK. Não se trata aqui de voltarmos ao passado, mas sim de nos inspirarmos nele. Meus amigos, finalmente, urge resgatar a autoestima do brasileiro, recuperar a esperança em dias melhores e abraçar o otimismo como uma porta aberta a um novo e desafiador amanhã que nos ofereça segurança e melhoria dos padrões civilizatórios. Neste momento em que estamos cabisbaixos e apreensivos por essa crise, que ainda desconhecemos o seu desfecho, e por isso, muitas vezes, impossibilitados de enxergar o amanhã que nos avizinha, também devemos ecoar um brado de fé e de esperança por medidas novas, como já foi dito, ousadas, corajosas, criativas, para a busca de um país mais moderno e dinâmico, justo e próspero. Isso significará, enfim, a necessidade de uma mudança de mentalidade, a definição de uma estratégia de política nacional focada no crescimento e no desenvolvimento econômico, a favor de um Brasil melhor e mais generoso para todos os brasileiros. Quero, por fim, cumprimentar e parabenizar todos os agraciados desse 20º Prêmio Top of Mind, Marcas de Sucesso, esperando revê-los novamente no próximo ano. Recebam todos vocês o nosso fraterno e especial abraço. Muito obrigado. Neste momento, eu convido o presidente da Seminas, José Anchieta da Silva, para fazer o seu pronunciamento. Por favor. Caríssimo amigo Carlos Alberto Teixeira de Oliveira, presidente do Mercado Comum, caríssimas autoridades aqui presentes, senhoras e senhores homenageados, senhoras e senhores convidados. Em nome da diretoria e dos conselhos da Associação Comercial e Empresarial de Minas, damos as boas-vindas ao Mercado Comum e ao seu já monumentalizado evento, Top of Mind, e a todos os agraciados e convidados. Esta edição do já consagrado Top of Mind se realiza, muito provavelmente, como a última das grandes celebrações que a Seminas anfitriona nesta ribalta, da Avenida Afonso Pena, número 372, no seu 4º andar, porque a partir do próximo dia 1º de setembro, após exatos 100 anos de morada neste endereço, a Seminas estará de casa nova, na Rua Paraíba, no antigo Hotel Liberty, no Centro Savassi, em Belo Horizonte. Ali se pretende começar um novo e vitorioso ciclo. Não terá sido este ato, todavia, caríssimo Carlos Alberto, esta celebração, em parceria permanente que a Seminas tem com o Mercado Comum, nem coincidência, nem sorte, nem destino. Na verdade, se trata de uma missão dessas duas instituições, ambas definitivamente comprometidas com Belo Horizonte, com Minas Gerais e com o Brasil, com o mundo das empresas, portanto, do comércio, da indústria e dos serviços. Estes, afinal, os verdadeiros, se não os únicos construtores de um Brasil voltado para o futuro, como nação livre, altiva e democrática.
Este edifício, testemunho silencioso de nossa história, plena de realizações, de conspirações sempre boas, de transformações de sonhos em realidade, de lutas, enfim, em favor dos agentes empresariais, será objeto de alguma modernização a necessária, possibilitando-lhe melhor aproveitamento e melhor rentabilização para sua proprietária, a ACEMINAS. Será o primeiro dos presentes que a nossa instituição oferece a Belo Horizonte na revitalização de seu centro histórico. E disso tratamos em audiência pessoal hoje pela manhã, com meus vice-presidentes, inclusive com o prefeito Fred Norman, na parte da manhã. Em extraordinário colóquio pessoal, registre-se. Sua Excelência, o prefeito, já confirmou conosco a sua presença na festa de inauguração da nova casa. A ACEMINAS, fundada em 1901, diz-se, a tribuna do empresariado e das instituições. É assim que nossa instituição se define. Recentemente, recebendo aqui na casa uma significativa representação de procuradores do Estado de Minas Gerais que diziam possuir uma solução alternativa para a complicada questão da reforma fiscal do Estado, complicada do ponto de vista financeiro, orçamental, jurídico, político. Abrimos a reunião com uma altiva, necessária embora afirmação em tom de educada advertência. Agora, necessito repeti-la, dessa forma, prestando contas do nosso discurso exatamente aos empresários, aos nossos associados, enfim, uma satisfação de nossos atos. Foi o que lhes dissemos. Senhoras e senhores procuradores do Estado, se há programa alternativo, o foro para debater e discuti-lo é este, é aqui, é conosco, neste foro dos empresários, porque não são os políticos, não são os sindicatos, não são as igrejas, não são os militares e não são os servidores públicos que pagarão essa conta. A conta do Estado brasileiro, quem a paga são os empresários, porque geradores de riqueza, de empregos e porque pagadores de todos os impostos são os empreendedores do comércio, da indústria e dos serviços. A reunião não terminou. Encontra-se apenas suspensa. Essa e outras do tipo por aqui se darão sempre que necessário. E adiantamos a todos, em relação ao mencionado tema, que a ACEMINAS já escolheu o lado em que está e estará. A ACEMINAS estará do lado do Estado de Minas Gerais. A propósito, o que se fala em relação ao Estado mineiro, em maior medida, há de ser dito em relação ao Estado brasileiro. É sabido e não é segredo para ninguém que o Brasil está doente. Suas patologias são facilmente diagnosticáveis. Na raiz do problema está uma falta de respeito do Estado em geral para com as instituições organizadas e, portanto, para com toda a gente brasileira. É seguro que, para promover reformas, é preciso, como regra primeira, respeitar as instituições todas. Não respeitar as instituições é promover a anarquia. O Brasil não fará as reformas necessárias, nem as de continente, nem as de conteúdo, se continuar dando de costas para a figura do seu empresariado. A ACEMINAS está atenta a este momento difícil da história nacional. Aqui nasceu a proposta do Pacto pelo Brasil, assim que acometida foi toda a humanidade da pandemia do coronavírus. Em setembro passado, aqui foi concebido, nascido e publicado
o segundo manifesto dos mineiros. Isto é apenas o começo. Precisamos todos, e é urgente, fazer do Brasil um país de oportunidades, no lugar de um país de privilegiados. Precisamos recolocar o Brasil no ensolarado concerto das nações livres, democráticas e progressistas. Aves da mesma plumagem voam juntas. E é nessa crença que, irmanados, temos certeza de que a solução dos problemas enfrentados pelo nosso setor público passa por necessária audiência de suas instituições não públicas. São as instituições que detêm a representação da gente, das pessoas, dos cidadãos, porque o verbete povo, isoladamente, sugere apenas uma multidão de ninguém. Bem-vindos à Seminas, tribuna dos empresários e das instituições. Muito bem, senhoras e senhores, de acordo com a pesquisa do Instituto Olhar, Pesquisa e Informação Estratégica, que agora passa a se chamar JUMP Inteligência e Pesquisa, realizada com exclusividade para mercado comum nos principais municípios de Minas Gerais, para a premiação deste 27º Prêmio Top of Mind Mercado Comum Marcas de Sucesso Minas Gerais 2022, foram apontadas marcas que obtiveram o maior percentual em nível de conhecimento, as quais receberão um troféu especial intitulado Top do Top of Mind de Minas Gerais. Maiores detalhamentos da pesquisa serão conhecidos através das edições impressa e eletrônica de mercado comum, que estarão disponíveis já a partir do início do mês que vem, julho. Os vencedores desta categoria especial não foram comunicados previamente dessa seleção e os seus nomes mantidos, até o presente momento, no mais absoluto sigilo. Buscando um aprimoramento maior e também por uma maneira mais justa e técnica desta premiação, como da vez anterior, decidimos dividir esta categoria especial em duas versões, com o objetivo de melhor categorizar as marcas premiadas com o título de Top do Top. Assim, elas foram segmentadas de acordo com o critério da regionalização das respostas dos entrevistados, levando-se em conta as suas respectivas localizações, isto é, classificadas como sendo exclusivamente da capital ou do interior de Minas Gerais, em seu contexto mais amplo. Cabe mencionar que a pesquisa já foi realizada dessa forma, o que evidencia a sua relevância e consistência técnica. Senhoras e senhores, estão sendo premiadas hoje 58 marcas, distribuídas em 5 setores econômicos: alimentos e bebidas, compras, comunicação, higiene e saúde e outros. São todas elas de 39 diferentes segmentos pesquisados. As marcas vencedoras encontram-se agrupadas em 3 categorias distintas: excelência, com 13 marcas premiadas, liderança, com 31 marcas vencedoras e expressão, com 14 marcas premiadas. Mercado Comum divulga, a seguir, as marcas vencedoras da categoria Expressão, deste 27º Top of Mind em Mercado Comum, Marcas de Sucesso Minas Gerais 2022, lembrando que todas elas já receberam antecipadamente as suas respectivas certificações e diplomas na entrada e antes do início dessa solenidade. Destacamos que este evento ocorre após finalização e apuração de pesquisa contratada com exclusividade por esta publicação e realizada pelo Instituto Olhar JUMP. Ressaltando que foram verificados alguns empates entre os vários segmentos. São as seguintes as marcas vencedoras e seus segmentos da categoria Expressão: alimentos e bebidas, Arroz Camil, aqui representado por Carlos Daniel Capadora.
Queijo, Porto Alegre, aqui representado pelo presidente João Lúcio Barreto Carneiro. Compras, loja de calçados Elmo, aqui representada por Tiago Gontijo Bernardes. E para finalizar a premiação dos vencedores da categoria Expressão, convidamos para vir ao palco para receber das mãos do presidente da JUMP, Instituto de Pesquisa, Fernando Gilbert, o troféu como vencedoras as seguintes marcas da categoria Expressão. Inicialmente, no segmento Shopping Center, Belo Horizonte, Ana Paula Alquimim, gerente de marketing do Minas Shopping, por favor. Nos segmentos Arroz, Vasconcelos, convidamos o diretor Rubens Martins Araújo. E no segmento Feijão, também Vasconcelos, e convidamos o diretor Roberto Martins Araújo, por favor. No momento da foto, obrigado pelo lembrete, podem tirar as máscaras, por gentileza. Todos juntos agora, por favor. E eu peço a todos uma salva de palmas a todas as marcas vencedoras da categoria Expressão. Obrigado, podem retornar para seus lugares de honra em nosso auditório. Parabéns. Senhoras e senhores, Mercado Comum divulga a seguir as marcas vencedoras da categoria Liderança deste 27º Top of Mind Mercado Comum, Marcas de Sucesso, Minas Gerais 2022. Lembrando que todas elas já receberam as suas respectivas certificações e diplomas antecipadamente na entrada e no início dessa solenidade. Destacamos que este evento ocorre após a finalização e apuração de pesquisa contratada com exclusividade por essa publicação e realizada pelo Instituto Olhar, agora JUMP. São vencedoras da categoria Liderança as seguintes marcas: Alimentos e Bebidas, Arroz Prato Fino, aqui representada pelo seu diretor Fábio Rigo. Batata Industrializada, Bem Brasil, representada por Flávia Neves. Cachaça Mineira, Salinas, representada por Rafael Medrado, seu diretor. Leite, Itambé, aqui representada por Maurício Borges. Macarrão, Massas, no interior, Santa Amália, representada por Carlos Daniel Capadora. Whisky, Johnny Walker, marca representada por Ana Paula Ferreira Santos. Shopping Center, em Belo Horizonte. BH Shopping. Comunicação, operadora de telefonia, Vivo, aqui representada pelo seu diretor em Minas, Renato Gomes. Institucional, Lazer, Transporte e Serviços. Hotel, em Belo Horizonte. Ouro Minas, aqui representado pela sua diretora, Érica Drummond. Postos de combustíveis, Ipiranga, aqui representada por Priscila Bastos Falcão. Higiene e Saúde, produtos de limpeza doméstica, Veja, aqui representada por André Santos. Nós solicitamos uma salva de palmas às marcas vencedoras da categoria Liderança. Vamos continuar a premiação das marcas vencedoras deste 20º Prêmio Top of Mind Mercado Comum, Marcas de Sucesso, Minas Gerais 2022, e pedimos aos representantes da categoria Liderança
listados a seguir que se dirijam a este palco para receberem os seus troféus das mãos dos senhores. José Anchieta da Silva, presidente da Seminas, por favor, e Carlos Alberto Teixeira de Oliveira, presidente de Mercado Comum. Eu peço, por favor, que após receberem os seus troféus, permaneçam no palco para uma foto em conjunto. Alimentos e bebidas. Macarrão, massas, em Belo Horizonte. Vilma, aqui representada por Rafael Harmonino, gerente de marketing. Por gentileza. Parabéns. Compras e construção. Supermercados no interior de Minas. Supermercados BH, representada por sua diretora Sheila Lima. Por gentileza. Institucional, lazer, transporte e serviços. Carro nacional, Fiat. Aqui representada por Roberto Baraldi, superintendente de comunicação. Por favor. Empresa de transporte, valores e segurança. Prosegur. Aqui representada por Cristiano Arnon. Por gentileza. Higiene e Saúde. Hospital em BH, destacando que houve empate técnico entre as marcas. Mater Dei, aqui representado por Fábio Mascarenhas Filho, diretor financeiro, por favor. Unimed BH, representada pelo seu diretor Garibaldi Mortosa Júnior, por favor. Site de medicamentos. Araújo, representada aqui por Adriana Carambo Orlindo, superintendente de marketing, por gentileza. Nós faremos agora, após essa foto individual, uma foto de todos os vencedores dessa categoria liderança. Uma foto geral agora, por favor. Mais uma vez, o nosso muito obrigado. Parabéns aos agraciados. Retornem, por favor, para os seus lugares. Obrigado. Muito bem, senhoras e senhores. O Mercado Comum divulga a seguir as marcas vencedoras da categoria Excelência deste 27º Top of Mind Mercado Comum, Marcas de Sucesso Minas Gerais 2022. Lembrando que todas já receberam as suas respectivas certificações e diplomas antecipadamente na entrada e no início da solenidade. Destacamos que este evento ocorre após finalização e apuração de pesquisa contratada com exclusividade por esta publicação e realizada por Instituto Olhar Jump. Compras e construção. Colchões, marca Ortobon,
representada pelo diretor Marcelo Correia Alves. Tinta Souvenir, representada por Pedro Paulo Campos. Eu peço, por favor, uma salva de palmas a essas marcas vencedoras. Vamos agora finalizar esta premiação das marcas vencedoras deste 27º Prêmio Top of Mind Mercado Comum, Marcas de Sucesso Minas Gerais 2022, e pedimos aos representantes da categoria Excelência, listados a seguir, que se dirijam a este palco para receberem os seus respectivos troféus. Eu solicito, por favor, que o presidente da Seminas, o senhor José Anchieta da Silva, mais uma vez, por favor, juntamente com o presidente de Mercado Comum, o senhor Carlos Alberto Teixeira, se posicionem um pouco mais à frente aqui da nossa mesa, para receberem os agraciados desta premiação na categoria Excelência, e que todos eles permaneçam aqui no palco em seguida para uma foto em conjunto. São os seguintes os agraciados da categoria Excelência: Alimentos e Bebidas, Café, Três Corações, aqui representada por Osíris Araújo. Compras e Construção, Livraria Leitura, representada por seu diretor André Guimarães Teles. Supermercados em Belo Horizonte, Supermercados BH, representada por sua diretora-geral Sheila Lima. Tijolos, Braunas, representada por seu diretor Diamantino Pereira Galinari. Por favor. Higiene e Saúde, Drogaria Araújo, representada por seu presidente Modesto Carvalho Araújo Neto. Por gentileza. Laboratório de Análises Clínicas Hermes Pardini, representada por sua gerente executiva de negócios, Alessandra Vilela. Plano de Saúde, Belo Horizonte. Unimed BH, representada por seu diretor, Garibaldi Mortosa Júnior. Plano de Saúde Interior, Unimed, Federação MG, representada por seu superintendente de Desenvolvimento e Relacionamento, Rodrigo Esteves Bragança. Por favor. Serviços, Empresa Mineira, CEMIG, representada aqui por Cristi Meira, gerente de comunicação e marketing. Por favor.
Senhoras e senhores, uma atenção de todos, por favor. Nós queremos destacar que a CEMIG, criada pelo saudoso presidente Juscelino Kubitschek, completou neste ano 70 anos de fundação. Eu peço que, por gentileza, o senhor Carlos faça a entrega à sua representante neste momento do troféu que faz jus. E eu solicito a todos, por favor, uma salva de palma a esta relevante empresa mineira. 70 anos de fundação. O nosso muito obrigado. Parabéns, CEMIG. Agora uma foto com todos juntos, uma foto oficial, por favor. Mais uma salva de palmas a todos os agraciados, nossos parabéns, e podem retornar para seus lugares de honra de modo confortável. Obrigado. Eu que agradeço. Senhoras e senhores, nós faremos agora uma entrega ainda na categoria Liderança Marca Prato Fino. Convidamos aqui para o palco o seu representante, por favor. Senhoras e senhores, vamos agora proceder à premiação das marcas consideradas Top do Top of Mind de 2022, aquelas que obtiveram o maior número de respostas totais junto aos entrevistados desta edição. Pedimos a seus representantes que se dirijam a este palco. Assim, eu convido mais uma vez o presidente do Mercado Comum, Carlos Alberto Teixeira de Oliveira, o presidente da CEMINAS, José Anchieta da Silva, por gentileza, para fazerem a entrega dos correspondentes troféus e diplomas especiais aos representantes das empresas vencedoras. As marcas mais lembradas da capital são, em terceiro lugar, categoria Supermercado, marca vencedora Supermercados BH, que obteve 50,1% das respostas dos entrevistados de Belo Horizonte, convidando ao palco mais uma vez a diretora administrativa Sheila Lima. Em segundo lugar, Laboratório de Análises Clínicas, Instituto Hermes Pardini. Que obteve 61,0% das respostas dos entrevistados de Belo Horizonte. E aqui, recebendo no palco, a sua representante. Gente, eu estou seguindo minha pauta. Também em segundo lugar, Plano de Saúde, Unimed BH. Obteve 65,2% das respostas dos entrevistados de Belo Horizonte. E convidando aqui o seu diretor, Garibaldi Bortosa Júnior. E ainda em segundo lugar, Livraria Leitura. Com 66,7% das respostas dos entrevistados de Belo Horizonte, convidando o seu presidente, Marcos Teles.
Eu informo a todos que houve empate técnico no segundo lugar entre estas 3 marcas. E aqui estão posicionados no palco os seus representantes e faremos em seguida uma foto em conjunto. Nosso muito obrigado. Podem retornar para os seus lugares, por gentileza, lugares de honra, permanecendo. Sim. O senhor Carlos. Pode retornar, por gentileza. Okay. Obrigado, parabéns. Pode ficar. Senhoras e senhores, anunciamos agora a empresa vencedora da categoria Top do Top of Mind, como a marca mais lembrada da capital em 2022, obtendo 81,5% das respostas totais dos entrevistados de Belo Horizonte. Em primeiro lugar está a marca Drogaria Araújo. Eu convido o seu presidente, Modesto Carvalho Araújo, para receber o seu troféu. Muito bem, parabéns mais uma vez. Eu peço para que retornem para o seu lugar, senhor Modesto, de forma confortável. Muito obrigado, né? E é uma coisa muito emocionante para todos. Parabéns mais uma vez, o nosso muito obrigado. Senhoras e senhores, vamos agora proceder à premiação do Top of Mind, marca mais lembrada do interior de Minas Gerais. Coube o primeiro lugar absoluto na categoria Plano de Saúde a Unimed Federação Minas Gerais, que obteve 57,9% das respostas dos entrevistados do interior de Minas Gerais. Eu convido o Superintendente de Desenvolvimento e Relacionamento, Rodrigo Esteves Bragança, da Unimed Federação Minas Gerais, para vir ao palco, receber o troféu e também o diploma especial. A Unimed Federação Minas Gerais, os nossos aplausos especiais mais uma vez. Parabéns. Ok, nosso muito obrigado. Pode retornar ao seu lugar de honra em nosso auditório. Após a foto oficial, claro. Obrigado.
Senhoras e senhores, vamos agora divulgar as marcas mais lembradas de Minas Gerais geral. Atenção, isto é, nesta categoria é considerada a soma das respostas dos entrevistados obtidas em Belo Horizonte e também no interior de Minas Gerais. Como já havia mencionado, todas as respostas dos entrevistados são espontâneas e, portanto, não estimuladas, destacando que apenas se aproveita a primeira resposta e não leva em consideração outras eventualmente também respondidas. São as seguintes as marcas Top do Top of Mind em Minas Gerais de 2022, categoria geral. E nós convidamos os seus representantes para virem ao palco para receberem os seus troféus e diplomas especiais. Em segundo lugar, categoria café. A marca vencedora é Café Três Corações, que obteve 49,9% das respostas de todos os entrevistados da capital e do interior de Minas Gerais. E, em primeiro lugar, a categoria é Plano de Saúde e a marca vencedora é Unimed, o que significa a Unimed Federação Minas Gerais e a Unimed Belo Horizonte, que receberam 60,1% das respostas espontâneas de todos os entrevistados de Minas Gerais. Por gentileza, o seu representante aqui no palco. Nós convidamos, então, o Superintendente de Desenvolvimento e Relacionamento, Rodrigo Esteves Bragança, da Unimed Federação Minas Gerais, e o diretor Garibaldi Mortosa Júnior, da Unimed BH. No palco, neste momento, para receberem os seus troféus e diplomas especiais. O nosso muito obrigado. Podem retornar para os seus lugares, por gentileza. Senhoras e senhores, para todos os agraciados nessa noite, uma forte salva de palmas, por favor. Parabéns. Neste momento, eu convido o renomado economista Luiz Paulo Rosenberg para proferir a palestra intitulada Economia Brasileira e Internacional, Cenários e Perspectivas. Senhoras e senhores, o senhor Rosenberg é PhD em Economia pela Vanderbilt University e também consultor com carreira destacada nas áreas acadêmica, empresarial e na atividade pública. Atuou como assessor do ministro Delfim Neto, responsável pelos setores de ciência, tecnologia e investimentos em energia. Atualmente é sócio-diretor da Rosenberg Partners. Senhor Rosenberg, por favor. Boa noite. Eu lamento que uma festa tão bonita, em que o espírito empresarial foi saudado com tanto entusiasmo, termine chamando o economista para falar. É jogar água no chope, não é mesmo? Mas acho importante tentar trazer para vocês uma visão um pouco mais pedestre, um pouco mais acessível do que está acontecendo. O que a gente vê no mercado mundial, o que acontece no Brasil, o que são as perspectivas. Então, realmente, é uma quadra terrível. Você pegar a quebra financeira de 2008, a pandemia e a guerra da Ucrânia, é uma sucessão de agressões à normalidade econômica que, obviamente, tinha que trazer consequências. Então, eu poderia falar do que representa aquela especulação desvairada de 2008 no mercado imobiliário americano, que se espalhou pelo mundo todo.
a tragédia em termos de mortes que foi o Covid e o que significa algo que nós nunca tínhamos visto. Não só você não tinha demanda, como você não tinha oferta. Ou dessa agressão brutal, grotesca que a gente já pensava encerrada, que é a invasão da Rússia. Mas eu quero chamar a atenção do outro lado. É da rapidez e da eficiência da resposta. Ou seja, quando houve a crise de 2008, o sistema financeiro nunca esteve tão próximo do colapso. E o que nós vimos? Um Banco Central americano, presidido o país por você elogioso, medíocre, ele tem um tico e um teco que conversam, como era o presidente Bush, e a agilidade foi tal que tudo foi feito de acordo com o necessário. A General Motors foi estatizada. E mesmo assim, o mundo todo se congraçou e nós tivemos a mais rápida recuperação de uma crise que faria de 29 parecer brinquedo de escoteiro. Ou seja, o nosso instrumental, a nossa rapidez, a percepção do político do que precisa ser feito, acontece com uma capacidade de defesa que a gente nunca teve. E isso vocês viram no Covid. O Covid, que foi essa tragédia, poderia ter assumido proporções muito mais violentas. Lembram? Em um ano nós tínhamos vacina. Isso nunca aconteceu. Isso mostra o seguinte, que as forças da economia, as forças da tecnologia, a capacidade que o homem continua tendo de mobilizar recursos, talentos e obstinação, continuam existindo. Na crise do Covid, reparem, nós distribuímos dinheiro. O governo americano pegou e deu dinheiro para o cidadão não passar fome. No caso lá, poder trocar de carro. E isso foi feito no Brasil, isso foi feito na Europa. Durante a crise, vocês viram a Alemanha, que é o país mais rigoroso, mais severo, mais impiedoso que existe em relação à austeridade, à meritocracia, acudindo Espanha e Portugal. Então, o que eu estou querendo chamar a atenção de vocês? De que, apesar de ter sido uma quadra terrível, a capacidade de mobilização, a capacidade criativa, a energia dentro desse sistema econômico, que hoje tem só uma ideologia. Em 89, quando o Muro de Berlim caiu, ao contrário do que se esperava, a gente imaginava que um dia o Ocidente seria obrigado a derrubar aquele muro e libertar os escravos do regime soviético. E o que aconteceu? Eles é que derrubaram o muro, não precisou dar um tiro, porque a ineficiência do sistema era tal que só pelo que eles conseguiam de notícias, eles percebiam que a solução estava na economia de mercado. E desde então, a gente vem experimentando um crescimento da integração do mundo, da globalização, da especialização dos países naquilo que eles melhor sabem fazer, de uma forma espetacular. Isso não pode ser perdido de vista quando a gente tem que ver tanto sofrimento, tanta tragédia. No fundo, é o que o Carlos Alberto colocava. Precisa ter planejamento, precisa ter uma visão de longo prazo, precisa saber onde quer chegar. E hoje, senhores, não tenhamos mais dúvida. A gente só vai chegar em algum lugar, no mundo ou no Brasil, é com o setor privado, é com o empresariado. Porque o governo, se limitar a fazer planejamento, se limitar a fazer estudos, se limitar a planejar bem, e se limitar, em casos como o nosso, a promover uma justiça social maior, sem a intervenção do qual isso não vai acontecer, deixa que o resto a gente faz. E isso, voltando agora para o mercado brasileiro, está acontecendo. Eu não posso deixar de me lamuriar de um Banco Central que coloca a taxa de juros onde ele colocou no overnight, como se esta fosse a economia com a maior inflação do mundo. Vocês veem, um dia desse saiu um ranking,
O Brasil é o terceiro país com maior inflação no mundo. Primeiro vem a Turquia, depois vem a Rússia, que está em guerra, e vem o Brasil, porque tem uma inflação acumulada de 13%. Ora, amigos, inflação não se mede por acumulado. Você está numa luta contra a inflação, você olha para frente. Então, se você olhar assim, a inflação do mês anterior nos Estados Unidos foi 1%, a do Brasil foi 0,5%. E nós estamos usando uma dosagem do remédio absolutamente mortal. Não precisava fazer isso. Mas o que tem? O jovem PhD, ele trata a gente como a família de um ex-drogado que conseguiu se reabilitar e volta para casa. A família não admite nem pó, talco em pó, dentro da casa para o rapaz não ter ideias. Eles nos tratam como se a compulsão à inflação fosse nossa. E que, portanto, onde nos outros países está se trabalhando com 3%, 4% de juros, aqui nós estamos trabalhando com mais de 13%, e discutindo se não devia estar em 15%. A crítica ao Banco Central, quando há, é por ter juros mais baixos do que deveria. Eu poderia também reclamar desse populismo que a gente está vendo nesse ano, em que gasto público vai ser mobilizado para aumentar a chance de eleição de um presidente. Mas não é isso que eu quero fazer, não. O que eu quero mostrar para vocês é o seguinte: é difícil imaginar que nós vamos, algum dia, eleger um presidente mais tacanho do que esse. Autêntico, honesto, franco. Mas ele não tem uma visão de Brasil. Ele não tem uma percepção do impacto das declarações. Ele não avalia o que é o Brasil ser visto como um destruidor de florestas ou como um proliferador de armas para o setor privado. Entretanto, quando você olha o que aconteceu de modernização institucional no governo Bolsonaro, é extremamente louvável. Vejam o que aconteceu em relação à consciência sobre déficit público. Nunca havia sido esse assunto debatido com a intensidade com que é hoje. Isso é uma conquista desse governo. A privatização do setor de saneamento nunca se cogitou. É uma conquista desse governo. Da mesma forma que abriu o debate para tributação sobre renda progressiva, sobre dividendos, é um instrumento para se fazer uma redistribuição de renda. O que eu quero dizer? Eu quero dizer o seguinte: hoje em dia, o setor privado adquiriu uma força, um dinamismo, uma independência que faz com que o político acabe fazendo o que a modernização exige. E o país está se modernizando, o país está avançando, o país está se preparando para um novo momento. O fato da gente ter tido a reforma trabalhista, o fato de você ter essa flexibilidade, em que, vejam, o salário real esses últimos anos está caindo 8%, mas o emprego está subindo. Aquela velha tese de que, se você coloca muita exigência no nível dos direitos trabalhistas, você vai incorrer em desemprego. Então, nós vamos fechar um ano com uma recessão, sem dúvida, o segundo semestre vai ser pior pelo efeito da taxa de juros, mas nós vamos fechar um ano de 2022 com condições de recuperação muito sustentável. Isso que o Carlos Alberto chamava a atenção do voo de galinha, porque não se construía em cima de fundamentos sólidos. Quando eu tenho essa estrutura que eu tenho hoje, de mais liberdade, de mais participação do setor privado, a coisa muda. Eu faço uma pergunta para vocês. Quem podia imaginar, há 10 anos atrás, de que a Petrobras Distribuidora seria totalmente privada? Essas coisas estão acontecendo, e isso não para. E esse movimento vai permitir que a gente veja, para os próximos anos, para o próximo governo, seja ele quem for, seja ele o Lula, que vai ter um esforço maior sobre os projetos sociais, mas que aprendeu
que é necessário ter uma responsabilidade de respeitar o setor privado, seja por um Paulo Guedes continuando e lutando como ele lutou, sem renunciar, para que essa modernização acontecesse. No plano fiscal, a gente imaginava que a dívida do setor público pudesse chegar a 100% do PIB, está em 80%. O que está faltando? Vocês sabem que não existe um orçamento plurianual do governo? É inadmissível. Você constrói uma usina e você não tem os 10 anos de financiamento dela garantido. Essa modernização, que é o que a reforma administrativa deve fazer, trazer uma avaliação de projeto por projeto do governo, isso é uma conquista que a gente imagina. Então, vem a reforma administrativa, vem a tributária. Ninguém nesse país tem coragem mais, graças a Deus, em falar em aumento de carga tributária. É muito mais de ser seletivo nesse gasto e criar condições para que a gente produza. Você tem, com a taxa de juros onde está, com o câmbio refletindo essa incerteza, um sofrimento no setor empresarial, que só essa liberação, só essa diminuição de governo é que pode trazer. Então, o que eu diria é o seguinte: vamos ter alegria no segundo semestre? Dificilmente, no ponto de vista de crescimento. Mas a inflação vai cair muito mais rápido do que se imagina. Quando você aumenta a taxa de juros, ela precisa de 12 a 18 meses para fazer efeito. Tenho certeza de que nós vamos terminar o ano com uma taxa mensal que, projetada para 23, dá aí uns 4%, e a inflação deixa de ser esse terror que todo mundo tem. Retomada de crescimento, no segundo semestre nós estamos voltando. Essa taxa do governo da Selic vai ser obrigatoriamente para baixo. A taxa de câmbio tem razão nenhuma para estar em 5,20. Ela tem que flutuar em torno aí de 4,80, como ela fez há pouco e vai voltar a fazer. E nós vamos ter, então, um começo de governo com esperanças renovadas, com uma situação institucional muito mais liberal, muito mais aberta, muito mais pró-mercado do que foi, e com muitas razões para a gente ser otimista. Que eu sempre digo, eu não sei como vocês chegaram vivos até aqui, mas se chegaram, pode sorrir, porque o futuro vai ser melhor do que o que vocês passaram. Muito obrigado. Senhor Rosenberg, o nosso muito obrigado pela sua fala, pela presença nesse evento. Consideramos que mais essa edição do Prêmio Top of Mind Mercado Comum Marcas de Sucesso de Minas Gerais 2022 tenha sido do agrado. Agradecemos a presença dos agraciados e convidados especiais, agradecemos a presença de todos vocês e convidamos agora para o coquetel de confraternização. Senhoras e senhores, nós desejamos a todos uma excelente noite. Obrigado.